Dudu não deve jogar mais pelo Cruzeiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto qual clube da Série A monitora de perto essa situação. Depois da vitória sobre o Vasco, o Cruzeiro no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, precisando definir a situação de Dudu, que dificilmente volta a jogar com a camisa estrelada. Ô, meus amigos do esporte, e o Cruzeirudo, hein, Valuzeiro? Começamos por qual parte? Segue no Instagram? Sigo. Aliás, achei que você foi muito feliz mais uma vez. Eu fico feliz quando você me vê feliz. Não, é porque é só como ao contrário do que a Pitty canta, né? Isso é uma questão de opinião. Ela fala que isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de opinião, quando eu acho que acho que você ponderou pontos muito importantes. O Cruzeiro venceu o Vasco, o Jardim tá achando um time diferente daquele time que muitos pregam, que precisam de ter determinados jogadores. Eu acho que foi uma vitória de dois grupos, do técnico e sua comissão e de jogadores que estão se interessando muito por aquilo que o técnico tem dito. Independente de outras forças dentro do clube, inclusive do próprio dono, que parecem não querer fazerem as coisas acontecerem. A gente viu, né? O Cruzeiro venceu, mas o Pedro Lourenço, antes do jogo, disse o que disse. Notícias continuam vazando e vão vazar, né? Essa é a expectativa, especialmente para essa semana. Mas, alheio a tudo isso, parece que tem lá dentro que falou assim: vamos fazer por esse clube? Independente do que será feito por nós. A gente vê jogadores de ontem, quando a gente pensa na construção de um gol que sai do pé do Vidalba, cai no pé do Wanderson e o Christian finaliza, eu acho que os mais entusiastas com o Super Cruzeiro imaginário não imaginavam que um gol seria construído por essas peças, digamos assim. E diz muito, né? Ele não vai ceder. Se ele achou que o jogo de ontem não era jogo pro Gabi entrar, ainda que o Gabi, pra mim, tenha se salvado. A manchete lá contra o Palestino era: Lautaro marca 2 gols em 2 assistências de Gabigol. Só que o Lautaro não quis. E, aliás, a gente tem que fazer justiça, eu pelo menos vou tentar fazer. O Lautaro foi muito mal, né? No jogo contra o Palestino. Ontem nem no banco de reservas. E não é dizer que ele tá queimando. Ele tá rodando todo o elenco, inclusive até com o Marlon. Antes do Marlon, aliás, hein? Torcedor do Cruzeiro deve sentir zero saudades do Marlon. Ontem no gol que o Grêmio levou, ele não acompanha, ele não marca, bate os bracinhos assim, reclamando de alguém que é ele. Isso é rancor. Isso aí é rancor. É só olhar o lance. Eu não tenho por que guardar rancor. Eu não guardo rancor nem dos meus familiares, imagina de jogador de futebol. O Marlon naquele lance da falta, você lembra? Um jogo que ele abre o espaço. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Ele reclama dele. Mas enfim, pra voltar a falar do Cruzeiro, lembrar que ontem ele promoveu o terceiro jovem entrando, o Janderson é zagueiro, mas numa eventualidade precisou de entrar do lado direito. E só para finalizar essa primeira parte minha falando de Cruzeiro, como ele colocou o Cruzeiro de uma forma inteligente para marcar o Vasco, diferente do que marcou o Bahia. Contra o Bahia, ele sabia que tinham zagueiros construtores. Então ele adianta o Caio Jorge, o Matheus Pereira, coloca o Christian do outro lado e o Wanderson aqui. Ontem, o Vasco não tem característica de zagueiros construtores. Ele coloca só o Caio Jorge para marcar esses dois zagueiros. Faz muito bem. E coloca Matheus Pereira, Christian e Wanderson. Ontem ele marca o Vasco no clássico que ele já tem jogado com variação, mas num 4. Eu não gosto muito dessas coisas de nomenclatura, mas só para uma linha de 4 defensores, 2 volantes, esses 3 meias, Matheus Pereira centralizado, Christian à direita, Wanderson à esquerda e o Caio. Por quê? O que o Vasco gostaria de fazer? Não tem zagueiros que saem bem? Dá velocidade no corredor, especialmente no corredor direito, com o Paulo Henrique? Paulo Henrique. Com o Paulo Henrique e com o Ryan, já que não tinha do outro lado o Piton para fazer aquela dupla com o Nuno Moreira. Então ele queria sair no corredor para jogar essa bola por Verratti, para ele ganhar uma casca e o Vasco ganhar a segunda bola. Ele sabia disso, ele estudou muito bem isso. O Coutinho foi marcado individualmente pelo Lucas Romero. O Lucas Silva pegava o Jair, tinha essa marcação nos zagueiros, os laterais fechados pelos meias, e o Vasco ficava sem ação. Então, apesar do Vasco ter criado, aliás, destacar, ontem eu disse ainda no final do jogo, foi uma vitória coletiva, mas individualmente o Cássio foi o melhor jogador da partida disparado. Aquele é o Cássio que o torcedor do Claro,
a gente pode repercutir ainda o que ele falou. Acho que tem algumas coisas na fala dele bem importantes, mas eu acho que foi uma vitória coletiva, HG, de um time que se entrega fisicamente, até aqueles jogadores que não são físicos. O Lucas Silva estatelou no campo ontem sofrendo cãibras, né? O Vidalba hoje, pra mim, é o melhor zagueiro jogando. É o Vidalba. Tô com você. Independente do Fabrício Bruno, ele tá jogando no melhor momento. E ninguém tá fazendo do Vidalba aqui o novo Maldini, não. Entrega, regularidade, ele joga sério o tempo inteiro. Fagner, cara, muito sério. O Cruzeiro ontem hoje é titular do Cruzeiro. Absoluto. O Cruzeiro é um time hoje, esse time que o Jardim achou, é um time de caras sérios. Vai faltar, o Wanderson precisa melhorar tecnicamente? Precisa. O Matheus Pereira sem a bola, gente, é um outro cara. Tá precisando melhorar com a bola? Tá, mas sem a bola é um absurdo o comprometimento de todos. E assim, o Cruzeiro pode não vencer todos os jogos, mas vai dar muito trabalho, vai competir e é o que o torcedor minimamente espera de todo esse elenco. Parabéns ao Jardim e aos jogadores que, em meio a tudo que parece nadar contra o Cruzeiro, dentro do próprio clube, é bom que se diga, quando o Marlon saiu, eu disse aqui mesmo e disse nos donos da bola, se existirem mais maçãs podres no elenco, independente de onde estejam, dentro do campo e fora, são necessários que essas maçãs sejam cortadas. A gente vê indícios de que ainda existem maçãs podres, mas dentro de campo hoje parece que tem alguns atletas. Você pega a fala do Lucas Silva, a própria fala do Cássio, e o Jardim segue tentando fazer o seu trabalho e levar o Cruzeiro às vitórias. Ele chegou à sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro, em que pese em meio a tudo que o Cruzeiro vive, é o único time 100% de aproveitamento com os seus mandos de campo na competição. Vitória de respostas, né, Everton, Thiago, Valu, e eu fico com as imagens. Eu acho que é importante a gente também ficar com algumas imagens que são importantes nessa vitória, né? A gente tá falando no rádio, mas eu vou descrever cada um desses pontos que eu falo. Primeiro, o gol do Christian, a comemoração de todos os jogadores juntos, fazendo festa, mostra união, algo que em alguns momentos da temporada parecia um pouco afastado. Ao fim do jogo, a queda do Lucas Silva no campo, sentindo dores, com cãibra, o choro do Cássio, o que o Cássio fez no jogo, fez 2 defesas sensacionais e outras 2 também muito importantes. Então é um jogo de respostas por tudo aquilo que o Cruzeiro estava vivendo. Ao longo da semana passada, depois que o Cruzeiro perdeu para o Palestino, o Valu mesmo aqui falou para a gente que a próxima partida era o que esperava, o próximo vexame. E o Cruzeiro precisava dar uma resposta dentro de campo. Então, no jogo de ontem contra o Vasco, o importante de tudo era vir a vitória. A vitória veio e veio mostrando algo muito valioso para a temporada, que os jogadores possam olhar para a vitória de ontem, para o que o Cruzeiro desempenhou e continuar mostrando isso no decorrer das competições. Falo isso também na Sul-Americana, o de entrega, o de vontade, o de desejo de vencer. E foi isso que a gente viu da equipe do Cruzeiro. Independente do momento, do recorte que você pegar do jogo contra o Vasco, você vai ver uma equipe que se entregava, se dedicava. E isso é muito valioso para a equipe do Cruzeiro no momento. Você sabe que ontem, lá no meu Instagram, e aí, obviamente, munido de informação, e depois de assistir atentamente ao jogo, o que o Cruzeiro precisa para deslanchar, todo mundo sabe, né? Porque não dá para você apontar e questionar algo sobre o elenco. O elenco é bom. Pode melhorar? Pode. No papel é excepcional, é muito bom, né? Mas o resultado de campo não tem sido dos melhores. Então, eu pensei exatamente o que o Cruzeiro precisava e o que o Cruzeiro não precisava. E teve um trecho que eu falei lá que até algumas pessoas, você põe o vídeo lá, as pessoas questionam, opinam, né? Então algumas pessoas disseram, sério que você viu, foi uma vitória com autoridade? Sim. Quando eu falo autoridade, não necessariamente que você tem que vencer com autoridade é meter 3-0, 4-0, não, você ganha de 1-0, o adversário chega no seu gol, mas você tem autoridade de controlar o jogo, de competir mais, de ser mais intenso que o adversário e tal, de ter um bom goleiro, tudo isso faz parte de vencer com autoridade. Só que eu falei do que o Cruzeiro precisava, e isso está muito claro para todo mundo, e do que o Cruzeiro não precisa. E aí eu vou pensar aqui o que eu disse lá, porque nem todo mundo, aliás, muito pouca gente em relação à nossa audiência me segue lá no Instagram. O Cruzeiro de fato não precisa de jogador descompromissado. Não precisa.
Clube nenhum precisa, mas o Cruzeiro, já que o assunto é o Cruzeiro, não precisa de jogador descompromissado. Não precisa de jogador que, dentro do vestiário, diz que tô nem aí, tô aqui só pelo dinheiro mesmo. Porque essas coisas chegam na direção. Sabe por que chegam? Porque tem gente ali no meio que tem compromisso com a instituição. Eu não vou citar nomes, nem de quem tem compromisso e de quem não tem, mas eu acho que está escancarado. O Cruzeiro não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, independentemente de quem seja, de ir para a coletiva, de zona mista, e ficar expondo. Mas o Jardim, mas o Pedrinho. Eu estou me referindo a jogadores. Daqui a pouco nós vamos entrar no Pedrinho. Lá ele, hein? Então é o seguinte, o Cruzeiro não precisa de jogador que fica com questionamentos em zona mista. E o Cruzeiro não precisa de garoto de recado. Que fica fazendo leve trás. Para quem tá acima. Não precisa disso. Então, como o Léo Jardim já detectou onde estão alguns dos problemas, porque todo dia pode aparecer um, o Léo Jardim vai e começa a trabalhar para eliminar os problemas. E a primeira frase do Léo Jardim ontem, eu acho que ficou escancarado que ele mandou recado. Quando ele disse que gosta de trabalhar com gente honesta. E tem honestidade intelectual, inclusive. Inclusive não, fundamentalmente. Esse trecho é bom demais. Então, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Todo mundo tá entendendo o que tá acontecendo. Dudu, que não deve mais jogar com a camisa do Cruzeiro. O primeiro a tratar sobre o tema foi Pedro Lourenço, Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, que foi flagrado respondendo a um torcedor e dizendo que o Dudu vazaria. Foi esse o gesto que ele fez. Perguntaram, o Dudu fica ou vai embora? E o Pedro Lourenço fez assim. Depois a gente descobriu que o motivo do afastamento do Dudu no jogo contra o Vasco se deu porque internamente ele pediu a demissão do técnico Leonardo Jardim. Jardim não gostou e disse que não trabalha mais com o Dudu. Que veio uma outra informação importante. Já tem clube da Série A de olho na contratação do ex-atacante do Palmeiras, o Botafogo, sinalizou o interesse em contratá-lo para contar com o Dudu para o Mundial de Clubes. Torneio marcado para junho e julho. Vale a lembrança de que o Botafogo pode contratar jogadores a partir de 2 de junho. Janela que abre poucos dias antes da competição. Não me surpreenderia que o Cruzeiro topasse liberar o Dudu de forma imediata, ainda que ele só pudesse estrear a partir do mês de junho, pelo menos ia ganhando entrosamento com o restante do elenco. Também conversei com uma pessoa do staff do Dudu e a resposta foi se eles quiserem liberar o Dudu ou rescindir o contrato, que paguem a multa rescisória, multa astronômica, até porque o Dudu ganha R$1.600.000 por mês e tem contrato até 2027. A tendência é que exista um acordo, especialmente se propostas de clubes da Série A aparecerem. Queria destacar 2 frases ditas pelo Leonardo Jardim depois da vitória do Cruzeiro por 1-0 contra o Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Abre aspas, o motivo da suspensão do Dudu não foi por causa da entrevista. O motivo da suspensão é interno. Todos os envolvidos estão a par. Direção, jogador, todo mundo, disse o Leonardo Jardim, que completou. Nesse momento não existe nada sobre a definição. Só um jogador que não foi relacionado. Depois veremos as respostas que o clube vai dar. É o Leonardo Jardim jogando para a diretoria a decisão sobre o que fazer com um atacante. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Cruzeiro é o único com 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. São 3 jogos e 3 vitórias. Por conta desses 9 pontos conquistados, somados a 1 ponto como visitante, o Cruzeiro hoje é o 4º colocado no Campeonato Nacional, apesar desse caos extracampo e da campanha vexatória na Sul-Americana. E você, o que pensa sobre essa história? Gostaria do Dudu no seu time? Já usa o espaço para comentar. Finalizada mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro com a vitória importante sobre o Vasco, entrando no G4 do Brasileirão. O time do técnico Leonardo Jardim fez 1-0 sobre o Vasco, gol do Christian, e aí o Cruzeiro agora entre os 4 primeiros da Série A do Brasileiro. Com 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O líder é o Flamengo com 14, em segundo o Palmeiras com 13, em terceiro o Red Bull Bragantino também com 13 e o Cruzeiro na 4ª colocação. Fechando o G6 tem Fluminense também com 10, Internacional com 9 pontos conquistados. Na zona de rebaixamento, Atlético Mineiro 6 pontos, Grêmio 5, Santos 4 e Sport 2 pontos ganhos. É a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Em termos de Brasileirão, o Cruzeiro joga no domingo, hein?
6h30 no Mineirão, contra o líder, contra o Flamengo. É jogo importantíssimo, mas antes o Cruzeiro tem o compromisso da Copa do Brasil na quinta-feira diante da equipe do Vila Nova. Vila Nova que está bem na Série B do Campeonato Brasileiro e é o adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. Hoje é folga na Toca, nenhum problema de ordem médica, todo mundo que saiu ontem foi por causa de cãibra. O Lucas Silva ali teve cãibra também, não é problema. O Fagner foi substituído, voltou a atuar, né, depois de 2 jogos de ausência, foi muito bem, também teve apenas cãibra e não será problema aí para a sequência. Vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim na quinta-feira diante da equipe do Vila Nova. A venda de ingressos rolando, hein? ingresso.cruzeiro.com.br para o torcedor do Cruzeiro apoiar o time na Copa do Brasil. Sobre Dudu, Leonardo Jardim falou sobre tratar a questão de forma interna. Ele disse que não foi apenas pela entrevista do Dudu lá na saída do jogo contra o Palestino, que foram outros fatores que acabaram com o Dudu sendo cortado do jogo diante da equipe do Vasco e o futuro do atleta será decidido. Vamos aguardar. O Pedro Lourenço até, em um vídeo que circulou ontem no estádio, quando questionado ali por alguém na torcida do Cruzeiro, ele fez um sinal de que o Dudu iria sair do Cruzeiro. Vamos ver como esse processo será conduzido. É natural que algumas equipes vão consultar a situação. Ele tem contrato até o final de 2027. O empresário do jogador, o staff, conversou até com o André Hernan, o ótimo repórter André Hernan, e disse que uma saída teria que pagar todo o contrato. Isso dificilmente deve acontecer, penso eu. As partes devem conversar e ver o que é melhor. O Dudu, então, podendo aí deixar o Cruzeiro muito em breve ou não ser mais aproveitado. É aguardar o que será decidido nos próximos dias. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.